Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. E hoje o tema, nós vamos estar em João 15, o tema de hoje é a videira verdadeira. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, a nossa época hoje, aleluia, ou tem um vascaíno aqui do lado ou um corintiano, né? Mas vai saber, né? É corintiano? Você sabe? Por quê? O Corinthians ganhou? Olha o cara passando aí para mim. Valeu, Corinthians. Oi, Jesus, já bom, valeu, volta aqui agora. Irmãos, nós vivemos nessa época onde tudo é descartável. Tudo ele é feito para ser trocado de forma muito rápida. Nós não apegamos às coisas mais. Quando olhamos para os nossos equipamentos de casa, antigamente as coisas eram feitas para durar quanto? Eternamente. Mesas, camas, eram tudo feito, irmão, com a qualidade absurda para durar. Foi se passando o tempo e nós vamos vivendo cada dia mais com coisas descartáveis, coisas que são feitas para serem jogadas fora. Tudo hoje, a maioria das coisas são feitas com material não tão resistente, porque vivemos em uma geração que nada foi feito para permanecer, nada foi feito para fincar os pés, os marcos, estar ali. Só que o problema é que aquilo que vemos em coisas é um reflexo também de como nós tratamos os nossos relacionamentos de hoje. Isso acaba se passando para as pessoas. As amizades são descartáveis. Hoje nós, na velocidade que iniciamos uma amizade, é a mesma velocidade que também terminamos, e aí fica um questionamento: será que de verdade era amizade? Hoje, rapidamente, uma pessoa faz um comentário e logo já vem um bloquear no seu Instagram. Já vou ocultar os stories dessa pessoa, ela não vai ver nada de mim mais, porque ela já não é meu amigo mais. Nós somos assim. Os relacionamentos são feitos para serem descartáveis. Não são mais firmes, não são mais resistentes. Não são relacionamentos verdadeiros, onde uns estão ali para serem suporte ao outro, para suportar o outro, de ser um ombro, um braço para levantar. Aquele que diz: não, eu vou com você até o fim, independente do que aconteça, independente da frustração que você pode me causar, independente da dor que você possa me causar, porque entenda, só machuca quem está perto. Só nos frustra quem alguém um dia a gente colocou nele a expectativa de fazer algo de bom para nós. Porque aquele que eu não conheço não tem a possibilidade de me frustrar. Muito menos daquele no qual eu não espero nada. Porque se eu já não espero nada de alguém, ele nunca vai conseguir fazer o quê? Trazer frustração sobre a minha vida. Então, meu irmão, pare de abandonar os relacionamentos, a vida da amizade por frustração. Isso quer dizer que você colocou algo sobre a pessoa. Dê a oportunidade de cura, de transformação, permaneça. Porque nós estamos rompendo laços de forma tão fácil. Estamos rompendo o nosso contato de forma muito fácil. O primeiro obstáculo que surge na jornada já é motivo para nunca mais conversar. Nunca mais está perto. Um comentário infeliz faz a pessoa mudar da igreja. Um comentário, uma brincadeira, eu não estou defendendo quem fala, mas mostra o quanto os nossos relacionamentos são frágeis hoje, fragilizados. Por quê? Um reflexo da sociedade. Mas quando nós olhamos para João 15, quando Cristo vai dizer aquilo que Ele vai mostrar para nós que os seus filhos são chamados a permanecer, a ter uma base firme, os pés fincados em Cristo. Nós não somos acostumados a isso. Está difícil, abandona. É difícil isso aqui, está com os obstáculos, faça outra coisa. Desiste, não gaste tempo com isso. A gente escuta isso demais. Está difícil isso aqui, não gaste tempo com isso, vai para outra atividade. E nós vamos aprendendo a ser assim.
Só que Cristo vai nos mostrar que nós, como filhos dele, agora ramos dessa videira, precisamos permanecer, ter um firme fundamento e uma firme convicção, onde independe o que está à minha volta, eu permaneço com os meus olhos em Cristo, e com a minha vida firmada na videira que me traz a vida verdadeira. Porque assim somos convidados a viver. Somos chamados a sermos constantes com o Senhor. E não com um pensamento dobre. Cada dia um pensamento. Cada dia uma convicção diferente que contrapõe a convicção do dia anterior. E o Senhor nos chama hoje a uma firme posição de permanecermos cravados e unidos a Ele. Esse é o convite de Cristo para nós. Isso é difícil, irmão, sabe por quê? Nós estamos acostumados a abandonar as coisas de forma fácil. Nós estamos assim. E aqui, quando a gente vai tratar de algo tão sobrenatural, espiritual sobre a nossa vida, a gente começa a analisar de forma prática a nossa forma de viver hoje, como abandonamos de forma rápida as coisas, irmãos. Como abandonamos. Só que Cristo vai dizer para nós: se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. Cristo mostra sobre nós a firme convicção que tem que ter sobre as nossas vidas. Só que isso, irmão, falar para nós, nesse tempo que vivemos, é uma loucura. Sabe por quê? Nós já mexemos no nosso telefone com 15 abas abertas, irmão. Se o vídeo não te segurar com 2 segundos, você nem termina de ver o pensamento daquela pessoa, já pulou para outro. Hoje em dia, a nossa situação se prende mais à introdução das coisas, porque sabe, se eu não te segurar rápido, você não tem a capacidade de ver a conclusão de um pensamento. Porque estamos acostumados a abandonar de forma fácil. Mas Cristo diz: vocês precisam permanecer. Vocês precisam ser convictos. Vocês precisam ser firmes. Vocês precisam olhar, tomar uma decisão e dizer: eu vou até o fim. E Cristo nos chama assim nessa noite. Antes de ler com vocês o verso 1 ao verso 3, eu quero ler para você salmo, uma parte de um salmo, que conecta muito com aquilo que Cristo vai nos mostrar hoje. Salmos 80, verso 8 ao verso 11, nós lemos assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste lugar, e ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, os cedros de Deus com os seus galhos, e ela estendeu a sua folhagem até o mar, e os seus brotos até o rio. Vamos ler do verso 1 ao verso 3, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. O meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Mas vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Jesus começa então trazendo a declaração sobre quem Ele é, e mostra para nós que aquilo que lemos em Salmo 80, e vamos ver em muitas vezes, onde o povo considerava que essa videira era a nação de Israel, Cristo está nos mostrando que de fato Ele é a videira verdadeira. Ele é o prometido de Deus, que vai fincar e plantar as suas raízes de forma profunda e encher a terra, cujas suas folhas vão dar sombra para todo o mundo. Cristo começa trazendo isso para nós e declarando que aquilo que foi dito através dos salmos e profetas se cumpre nele. Eu sou
a videira prometida por Deus Pai, que encheria toda a terra. E agora ele traz o Pai como o lavrador, como aquele que cuida do todo o processo, de toda essa obra de crescimento, de transformação, sobre no qual nós estamos inseridos e vendo. Só que quando o Senhor vai trazer para nós sobre ser a videira a verdadeira, Ele vai trazer para nós o perigo de sermos inconstantes, com pensamentos oscilantes na caminhada. Ele vai dizer no início: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Meu Pai é o que cuida desta obra. Deus é aquele que na eternidade passada projetou toda a sua obra, fez todo esse plano perfeito. E Ele que cuida para que esse plano permaneça em pleno funcionamento de forma perfeita. Eu sou uma peça fundamental, mas o meu Pai é aquele que cuida para que cada coisa aconteça em seu devido tempo. E por que nós não podemos ser oscilantes na caminhada? Porque Cristo vai trazer para nós, no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, é lançado fora. Todo ramo que estando em Cristo, declarando estar em Cristo, mas não mostra, não revela os frutos que condizem com a videira e o lavrador, serão cortados e lançados fora. E aqui Cristo começa a trazer para nós algo sério e pesado, porque no reino de Deus e nesta jornada não tem espaço para aqueles que de forma consciente abraçam uma vida de persistência no pecado. Pois, João vai dizer em 1 João capítulo 3, verso 6, todo o que permanece nele não vive pecando. E logo, todo o que vive pecando não viu e muito menos o conheceu. E aqui para nós nessa noite, o sermão ele vai ser para eu e você avaliar a nossa vida. Avaliar a nossa conduta. Ao deparar com a videira verdadeira, é trazer o olhar, o foco para as nossas vidas. Porque pelos frutos, ou pela ausência dos frutos, percebemos aonde estamos firmados. Cristo vai dizer para nós, se estamos firmados nele, mas somos inconstantes, e não demonstramos, e não geramos os frutos que partem dele, há um resultado e um juízo à nossa espera. Ser lançado fora, ser cortado fora, e ser lançado fora. E há uma avaliação para mim e para você. Quais frutos temos gerado? Porque os frutos que temos gerado mostram para nós aonde estamos enxertados. Em qual árvore, em qual videira, em qual lugar estamos. E entenda, meu irmão, aqui o que Cristo está trazendo para nós sobre esse fruto, aquele que não dá fruto, não tem nada a ver com almas sendo ganhas pelo trabalho evangelístico, amém, irmãos? Mas o que Cristo está trazendo para nós é o resultado, os frutos são o resultado de Deus nos ramos que estão firmados e unidos na videira verdadeira. E que fruto é esse? Que obras são essas? Nós podemos trazer de forma resumida Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Amém, irmão? Amém? Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. E Paulo diz, contra essas coisas não existe lei. Eu preciso ser perfeito em todas essas coisas? É claro que não, é impossível. Mas o convite para mim e para você é ver o surgimento, ainda que seja de forma pequena, mas crescente,
do fruto do Espírito em nosso coração, corroborando que estamos firmados na videira verdadeira. Irmãos, porque não tem coisa pior do que vivermos uma vida, uma capa de cristão, sabendo que não estamos de fato vivendo. É perda de tempo demais, irmão. Sabe por quê? Se você acredita na mensagem que ouve de forma consciente e decide não viver sendo transformado por ela, meu irmão, é a maior perda de tempo. Porque você sabe o resultado. Você sabe para onde essa vida está levando. Porque você está querendo impressionar pessoas que são falhas como você também, sendo que o lavrador sabe como somos. E ele está pronto para arrancar da videira os que não estão frutificando. Por isso há esse convite para mim e para você nessa noite de acordarmos. E entendermos e analisar a nossa vida. Meu irmão, se eu fui encontrado por Cristo há 10 anos atrás, eu tenho que ser um pouco mais paciente do que eu era 10 anos atrás. Eu tenho que ser um pouco mais amável. Eu tenho que ter um pouco mais de domínio próprio. Eu tenho que ter mais fé, mais fidelidade. Eu tenho que ser mais benigno. Eu tenho que ser mais longânimo. Porque é a transformação, é a obra que acontece nos ramos desta videira. Amém, meus irmãos? Quando chegar no teu coração aquela dúvida, será que de fato o Senhor me encontrou? Analise as tuas obras. Analise os seus frutos. Não analise as suas ações. Amém, meu irmão? É para você analisar as suas reações. A reação mostra de fato como estamos. A ação, eu estou aqui, meu irmão. De forma rápida, inconsciente, eu estou aqui pensando como me comportar aqui em cima, irmão. Isso aqui é o que, meu? A minha ação, irmão. Posso transmitir algo que eu não sou aqui? Claro! Assim como todos nós. Por isso que Cristo nos chama não é analisar as nossas ações, mas é as nossas reações, como reagimos às situações que nos envolvem. Aí de bate-pronto, mostra os frutos que estão no nosso coração. Ah, meu irmão. E a gente sabe que isso é a verdade. Quando o irmão vem provar a tua paciência de forma inesperada. Quando aquele momento de desesperança chega, o teu coração, ele é movido agora a soltar a esperança ou a incredulidade. A fé ou a incredulidade, a esperança vive em Cristo, então a falta totalmente de crença naquilo que eu declaro crer. Por isso, para você avaliar nessa noite, se você está na videira, comece a analisar a tua vida e as tuas reações, como você reage às situações da sua vida. Quando você reage quando recebe uma notícia boa, quando você reage quando você recebe uma notícia má, você reage quando chega aquele abençoado. Você lembra daquela música do Lázaro? Quando vem um enviado do diabo. Um atribulado enviado do diabo. Ele não era só um atribulado, era atribulado enviado do diabo. Irmão, Lázaro é relíquia. E nós já fizemos caravana para o show do Lázaro. Quando chega aquele irmão, que falou assim, eu vou sair para tentar alguém hoje. Aí ele encontra você. Ah, meu irmão, a sua reação diz aonde você está firmado. Amém, irmão? Glória a Deus. Começa a lembrar das suas reações de hoje aí, irmão. Vamos começar a analisar. E nem entenda, o Evangelho é prático. O Evangelho é muito prático. Como são as nossas reações? Eu não quero nem brincar aqui com a sua reação no trânsito. Todo mundo faz reação, vai para o trânsito. Né? Mas não, irmão, qual é a sua reação diante de uma notícia ruim? O que flui do teu coração de cara? É a fé, a esperança ou a total descrença? Deus não é poderoso para fazer. Isso mostra onde estamos firmados, irmãos. Mas entenda,
Se eu digo estar em Cristo, estou nessa videira e não dou os frutos que condizem com essa videira, meu irmão, eu serei retirado e lançado fora. E se você se pega nessa situação nessa noite, é um dia de você clamar pelo Espírito Santo de Deus: produz em mim os teus frutos. Comece a gerar em mim os frutos que condizem com a videira que eu digo estar e creio estar. Porque se eu estou, como diz a própria palavra, todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele diz? Ele corta e joga fora. Que isso não aconteça conosco. Mas a vida do cristão é maravilhosa. Se você entender e perceber, você vai ver que todos os ramos passam por cortes. Porque os que não dão frutos vão passar por um corte para ser lançado fora. Mas os que dão fruto passarão pela poda, pela limpa. E quem sabe o que é podar, irmão? Levanta a mão aí. O que é podar? Joara poda toda semana lá o jardim dela. Você corta as partes indesejáveis, corta até ramo bonito, para que a planta cresça ainda mais. Então, muitas das vezes eu estou dando fruto, eu começo a passar por umas tribulações, umas provas, Magno. E eu começo a pensar, é obra do diabo. Eu não estou tão firmado assim, porque não era para mim estar passando por essa dor. Meu irmão, é Deus te limpando, para que você dê ainda mais frutos. É Deus te apertando ainda mais, para que você ainda frutifique mais nele. Então perceba, todo o ramo que está na videira vai passar por momentos de dor. Só que uns dor para a vida eterna e outros dor para dar ainda mais fruto. Aí, irmão, você passa essa semana, você faz lá, irmão, ó, check-in lá, ó, aqui, ó, paciência, essa semana eu brilhei. Irmão, Deus vai lá e vai falar assim: essa semana então eu vou te podar. Vou trazer uns atribulados aí, para podar você nessa área, para que você cresça ainda mais. A fé, meu irmão, você passou a semana inteira com o coração cheio de fé. Aí, irmão, na outra semana você fala assim: Deus vai me aliviar agora. Aí quando você entra na segunda-feira é mais notícia ruim. Que isso, pastor? Eu vim para a igreja para ouvir uma palavra abençoada. Irmão, é Deus te podando, para que você tenha ainda mais fé nele. Porque eu vou me deparando com as situações que são intransponíveis diante dos meus olhos. E aí quando passo a semana, eu permaneci com a fé inabalável e a situação vencida. E eu percebo, é Deus que é capaz de fazer. E eu percebo que aquele que tem a fé em Deus permanece no mesmo lugar. Entenda, meu irmão, está doendo na caminhada, não quer dizer que você está fora de Deus. Por que eu quero trazer isso para o seu coração? Porque a gente tem uma visão que o crente, que o ramo frutífero de Deus, é o que vai passar, irmão, ileso das dificuldades. Mas a palavra nos diz o contrário. Que na maioria das vezes, o ramo que está dando muito fruto, vai ser provado pelo próprio lavrador, para que você ainda dê mais frutos. Por isso, irmãos, a jornada com Cristo e no cristianismo não é uma possibilidade, uma garantia, na verdade, de uma vida de bonança e tranquilidade. Mas é uma vida de crescimento, provação e aprovação constante, onde cada prova que me vem, chegado pelo lavrador, é para me preparar e me fazer ser ainda mais parecido com a videira verdadeira, que é inabalável. Porque cada prova, cada momento, cada poda que eu passo, cada vez que mais fruto do Espírito é lançado e flui de dentro de mim, mais parecido com Cristo eu sou. E esse é o plano de Deus para mim e para você, meu irmão. Entenda. O Senhor pode estar, irmãos, nesse momento, te podando, irmãos, tirando coisas indesejáveis do seu coração e você não entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas permaneça fiel. Permaneça com a tua fé em Cristo Jesus.
Permaneça com os teus olhos firmados nele. Não tire os teus olhos de Cristo, que é o autor e consumador da sua fé, porque às vezes é Ele que está te provando, mas é para te aprovar. E a palavra nos traz muito disso. E aí nós podemos perguntar então, se esse processo é feito por Deus, obra de Deus, nos ramos que estão unidos à verdadeira videira, o que a palavra traz para nós? Como somos limpos? Como o Senhor traz essa poda para nós? A palavra vai dizer: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhe tenho dito. Como que o Senhor limpa os teus filhos, Magnão? Através do lavar da palavra que sai da sua boca. Meu irmão, tem momento mais doloroso para nós do que sentarmos diante da Escritura e o próprio Deus revelar o que nós precisamos abandonar através das suas palavras. Sabe por quê? Não tem escapatória, irmão. Você pode escapar do que eu falo. Sabe por quê? O pastor dá. Mas quando nós estamos diante da palavra, meu irmão, aí não tem escapatória. Porque aí não é eu acho, não é eu creio, não é eu entendi. É a palavra declarada de Deus diante de nós. Quer ser limpo por Deus, meu irmão? Esteja diante da palavra do Senhor. Quer crescer, quer ter os frutos do Espírito fluindo na tua vida? Permaneça diante da palavra. Se esconda na palavra. Mesmo que em muitos momentos venha doer, permaneça na palavra, porque é Deus te limpando. É Deus te podando para que flua mais frutos através da sua vida. Então o convite para mim e para você, de forma primária, é: permaneça na videira. E a sua firme decisão de ficar unido a Cristo, e lá temos a promessa dele: se permanecermos, ele também permanecerá em nós. Por isso, meu irmão, esteja diante da palavra, para que você frutifique e passe pela poda do Senhor e não pelo retirar de Deus. 2026, meu irmão, você quer fazer algo para a sua vida? Faça um alvo. Não, olha o alvo aqui, não é para você ler a Bíblia. Amém? O alvo é para você estar perto de alguém que lê a Bíblia. Mudou tudo agora. Não coloca: o meu alvo 2026 ler a Bíblia toda. Não é esse o seu alvo do ano que vem. O seu alvo vai ser: eu vou me conectar a alguém que é apaixonado pela Escritura. Irmão, vai mudar a sua vida. Vai transformar a sua forma de caminhar. Pega um amigo igual o Midim. Quem já viu o Midim aí? É só os pais que conhecem. Pensa no menino abençoado, um crentinho chato e abençoado é o Midim. Cai uma pedra, lá em Reis, capítulo 4, um dia cai uma pedra também. E ele começa a história. Bom, tem coisa mais maravilhosa que essa? Você está de perto de alguém que em toda a situação, ele consegue trazer o refrigério que flui da palavra para o seu coração. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a gerar esse anseio em você. Por isso, não tente sozinho. Não tente sozinho. Um testemunho para nós aqui: um tempo atrás nós anunciamos aqui, que o nosso irmãozão Tiagão Blenner, pastor Tiago, estava lá, ia começar o discipulado, leitura, estudo da palavra. Quantos frutos nós já estamos colhendo, irmão? Porque grupo de homens uniu com um cara apaixonado pela Escritura, irmão. Então a galera apaixonada pela palavra também. Aí nós estamos no churrasco, é o Tiago fazendo uma pergunta no canto, o Ítalo fazendo lá, e nós querendo fugir deles. Porque eu só vim para comer carne, e os irmãos querem fazer prova de teologia aqui na nossa volta, né, Rodriguinho? Nós escapando dos caras. Mas por quê? Apaixonados pela palavra. Irmão, que coisa maravilhosa. Quer continuar sendo limpo pelo Senhor? Sabe o que você vai fazer? Junte, irmão, 2026, abandona essas amizades, só te faz ver TikTok, e junta com o irmão que está lendo a Bíblia, lendo livro, lendo literatura, que está orando, que está vindo na igreja, que está vivendo a vida da igreja, e você vai ver a sua vida sendo transformada. Sabe por quê? Você é moldável, você é influenciável.
E muitas vezes, irmão, você não vai ter força sozinho. Sabe por quê? Nós estamos acostumados com as coisas baratas da vida. E crescer, meu irmão, crescer dói, crescer machuca, crescer demora. Esteja com pessoas que são apaixonados pela palavra e o teu coração será transformado. E sabe o que você vai perceber dia após dia? O Senhor te limpando através da palavra. Aí você vai chegar no seu trabalho assim, você vai se deparar com a situação. Aí sabe o que vai fazer você, vai direcionar a sua posição, a sua postura? A palavra de Deus te purificando e te limpando. Aí você vai falar assim, eu não posso ter outra postura a não ser essa, porque a palavra me purificou. Não é porque você está apoiado na pregação do Zé das Couve, na música do outro, você está apoiado na palavra que te purifica dia após dia. E o Senhor vai vendo você, e você dando fruto pelo Senhor, e com isso, unindo-se ainda mais com a videira verdadeira. O verso 4 ao verso 5, nós vamos ler ao verso 6. O 4 ao verso 6 diz, permaneçam em mim, e eu o que, irmãos? Permanecerei em vocês. Olha como que a palavra continua trazendo para nós agora. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, então deixa aí, quem está aí? Deixa aí, Eric. Então, irmãos, o que nós produzimos, o que nós conseguimos produzir de nós mesmos, irmãos? Nada. E aí há o perigo de andar fora de Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, eu preciso de muito quebrar a cabeça para compreender o que o Senhor está falando no nosso coração. Eu só preciso obedecer e caminhar, e entender essa verdade. E abraçá-la como fundamental para a minha vida. Como o Senhor vai dizer, como o ramo que sou eu e vocês, não podem produzir frutos de si mesmos, a não ser se permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse faz o quê? Dá muito fruto. Porque sem mim, fala comigo assim, repetem comigo, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é a verdade do verso 6. Deixa o verso 6 aí, Érico, por favor. Irmãos, se alguém não permanecer em mim, ele será feito o quê, irmãos? Lançado fora. O que vai acontecer com ele? Eu quero pegar aqui, porque depois eu vou voltar no que a gente não pode fazer sem Cristo. Aqui há uma verdade para nós. Se eu estou desconexo de Cristo, e aqui o seu corpo, tá, meu irmão? Porque qual que é a imagem que Cristo está usando como ilustração? Que é uma árvore, amém, irmão? Então, se esse ramo está desconecto da árvore, é impossível ele ter vida em si. Ele logo vai secar. E muito mais, ele vai ter o único lugar que vai ser plausível para ele, é o fogo, é o findar. E aqui começa um convite para mim, para você, não existe forma de viver cristianismo se eu estiver fora da árvore, fora da videira, fora do corpo de Cristo. É impossível. Aqui João mostra para nós Cristo utilizando a imagem da videira, mas Paulo vai usar para nós a imagem mais simples para nós, o do corpo. Se eu tiro um membro fora, meu irmão, acabou. Ele morre. Poucos minutos. E o que nós fazemos muitas vezes hoje, eu não quero me envolver, eu não quero permanecer porque eu consigo ter vida somente sozinho. Meu irmão, não existe cristianismo sozinho. Jesus nos chamou para viver embolado. Fala para o irmão do seu lado assim, nós somos para amar, para viver embolado.
Irmão, olha uma árvore aí, irmão. Você não consegue organizar os galhos para ficar assim, ó. Os galhos vai ficar separadinho, mas embola um no outro, irmão. Arranha o outro. É um churrasco, é uma reunião que está na minha casa, incomoda o irmão na outra rua. Isso é videira. Eu vou abrir um parênteses aqui ainda, e fez o pastor passar por devedor. Essas irmãs. Vou abrir um testemunho em breve. Eu chego da rua com as minhas meninas, aí as mulheres estão na área lá, pastor vai buzinar uma moto aí, você pega o lanche para nós, tá pago. Tá pago. O motoqueiro chegou, peguei a pizza, o motoqueiro me perguntou, tá pago? Eu, tá pago. Quando eu chego lá em cima, quando elas veem a caixa, uai, cadê o motoqueiro? Foi embora, não tá pago não. Eu mandando mensagem, aí o pessoal da pizzaria me mandando mensagem, me cobrando, nem em casa eu tava. Eu mandei, Tamara, te pagaram, Tamara, 1h30 da manhã, misericórdia, fecha esse parênteses aí. Então, irmão, a vida na videira é assim, a gente não consegue fazer com que os galhos não encostem um no outro. Tava lá, irmão, as irmãs festejando de forma silenciosa em casa. Incomodando o Pedro e a Gabriela lá no Giovannini. Essa é a vida, irmão, só faz sentido assim. E sabe o que eu estou falando isso para você? Porque a gente sabe que é uma verdade, um pouquinho que a gente desconecta, a nossa vida espiritual ela cai. A nossa alegria vai se esvaindo, irmão. Sabe por quê? A gente vai saindo de perto da videira. Eu falei isso aqui no domingo passado, quando foram me dar os parabéns aqui, irmãos. Esse ano tem sido um ano muito difícil para mim. E tinha semanas, irmão, pensa na semana que deu tudo errado, a cabeça ruim, e assim, irmão, eu não queria fazer nada, não queria ver ninguém. E eu de fato vim na igreja porque primeiro eu sabia da minha necessidade de estar aqui e da minha responsabilidade. Quando eu chegava aqui, eu olhava o primeiro irmão na porta ali, a minha vida mudava na hora, eu esquecia dos meus problemas, irmão. Eu só estou te falando porque eu estava experimentando o que eu sempre falei com vocês aqui, venham, estejam perto. Porque eu estar aqui mudava tudo para nós. Porque essa é a forma de estar na videira verdadeira. É ramo encastado no ramo, irmão. E aí machuca. Aí dá problema, irmão. Tem um lugar para dar problema, é na igreja, mas é aqui que a gente resolve, irmão. E tem igreja que resolve no altar ainda. Não é essa. Eu só cobro algumas coisas, tá? Amém? Eu vou voltar antigamente, eu vou começar a trazer os papéis dos pecados aqui, ó. Você já pecou 2 vezes já esse ano aqui, ó. A terceira você está fora. Ó, a igreja raiz era bem melhor, irmão. Os caos na igreja. Irmão, misericórdia. Sabe por quê? Essa é a forma de caminhar. Deixa eu te falar com vocês, você ouça, hein? Mas corta essa parte para mim. Deixa eu falar com vocês. Se vocês estiverem fora da videira, vocês secarão e morrerão. E aqui que está a maravilha da igreja, irmão, é gente diferente. Como o Marco Teles fala, né? Eu não escolho quem vai sentar na minha mesa. Sabe por quê? Isso não cabe a mim, irmão. Eu só abraço aquele que Cristo decidiu colocar do meu lado na mesa. Isso é fácil às vezes, irmão, né? Não, irmão. Porque tem a hora que ele vai colocar eu do seu lado, irmão. E eu te falo, é verdade, eu sei que não parece. Mas eu não sou esse legal que vocês acham. Mateus, som. Então, meus irmãos, a gente foi convidado e convocado, Magno, a abraçar quem Deus colocou do nosso lado na mesa. Não cabe a nós julgar. E essa é a beleza e o desafio de ser igreja. Quer ter o irmão que está do lado da sua mesa, come com a boca aberta, irmão. E você fica bravo demais. Mas Deus te chama a amar aquela pessoa, ensinar ela, irmão, fecha um pouco a boca. Você fala muito alto. Vocês entendem o que eu estou falando aqui, né, irmão? Nós não estamos falando sobre comida, amém? Mesmo que pareça.
Mas esse é o convite para nós. Sabe por que eu estou falando isso com vocês? Na verdade, irmão, nem era o ponto que eu ia pegar demais aqui não. Mas o Senhor está nos direcionando para isso, sabe por quê? Pode ser que o Espírito Santo está nos conduzindo e mostrando que pode ter pessoas aqui achando que tem forma de viver distante. Mas entenda, você está morto e vai morrer. E o Senhor está te alertando. Não tem lugar de vida fora da videira. Ah, pastor, mas o ramo está me machucando. Meu irmão, você também já machucou alguém um dia. Qual que é o caminho? Perdoar. Quantas vezes? Quantas vezes, irmão? Nossa, que maravilha, irmão. Aleluia. Pastor, mas isso é impossível. Aí a gente vai para o verso 5. Sem Jesus, vocês nada podem fazer. Porque o que Cristo nos pede a viver, de fato é impossível. Você acha que quando Cristo olhou para mim, na eternidade passada, Ele falou assim, tudo que eu revelar através da palavra, Ele vai ser capaz de fazer? É claro que não. Mas o que Ele nos chama aqui agora é a total dependência da videira. Se eu permaneço na videira e Ele permanece em mim, o que é que Cristo vai dizer para nós? Eu agora dou muito fruto. Porque eu me transformo em alguém que não podia dar nada de si mesmo, para agora alguém que dá muito fruto, porque eu permaneço na videira verdadeira, compartilhando com a vida com os meus irmãos. Entenda, meu irmão, sabe como que eu vou entender e saber se o Espírito de Deus e o fruto de Deus está fluindo de mim, se eu não tenho irmãos que corroboram essa verdade? Eu coloquei um vídeo falando sobre isso no grupo dos cooperadores essa semana, irmão. Como que eu vou corroborar? Quem vai corroborar se eu sou paciente? É o irmão que está perto de mim, ué. Como que eu vou ter a certeza se eu sou amável? É se eu estou perto dos ramos que podem testificar a meu respeito. A vida cristã é dessa forma. O que Paulo está dizendo? Me imitem, eu só consigo imitar quem eu estou o quê, irmãos? Vendo? Lógico que não. Quem eu estou caminhando, quem eu percebo os passos de fato. O cristianismo é uma religião da imitação, e para imitarmos temos que estar perto, próximo. Entenda, meu irmão, aqui uma transformação, uma promessa para mim e para você. Eu e você não podemos fazer nada, mas Cristo disse, se vocês estiverem em mim, vocês darão muitos frutos. O fruto de permanecer, o frutificar, o derramar sobre o outro, o de completar e trazer a vida sobre aquele que necessita. Entenda, meu irmão, Cristo está aqui para te transformar, para transformar a nossa vida. O Senhor vai dizer para nós, se vocês permanecerem em mim, vocês dão muito fruto. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança, o verso 4 vai dizer, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aqui é para nós analisarmos a nossa vida, o nosso ano. Se nós não frutificamos, é porque muitas das vezes nós não estamos firmados de forma convictas na videira. Um convite para mim e para você nessa noite, meu irmão, é analisarmos essa verdade que Cristo traz sobre nós. Ele é a videira, Ele diz que vocês são o que, irmãos? Os ramos. E uma convocação para mim e para você, dá muito fruto. E só dá fruto aquele que permanece. Se você chegou aqui, meu irmão, está inconstante, se você está com pensamento dobre, cada hora pensando sobre alguma coisa que contrapõe o que era o seu pensamento anterior, que você seja transformado nessa noite, para que você encontre em Cristo a convicção que você necessita. E a primeira convicção que você precisa e eu preciso é estarmos firmados em Cristo Jesus, porque é nele que somos transformados, antes infrutíferos e agora aqueles que dão muitos frutos. Antes aqueles que gostavam de andar sozinhos, esses agora que não sabem mais viver fora da comunhão, porque eu sei que quando eu estou na comunhão, de fato eu estou aonde, irmãos? Na videira.
Coloque de pé no seu lugar, por favor.